Você não adora esse versículo bíblico? Eclesiastes 11h07. A luz é doce e é agradável aos olhos ver o sol. Isso não significa que olhamos para o sol no meio de um dia quente e ensolarado. Isso é senso comum, não é? Mas olhar para o sol da manhã cedo e para o sol poente pode ser muito benéfico para os olhos, e é um momento fácil de olhar para ele, não é? Então, o que acontece quando o sol entra em contato com a pele? O sol é importante? Sim. Quando o sol toca a pele, acontece o seguinte. E a propósito, que tipo de sol? Temos os raios ultravioleta B e ultravioleta A. Então, vou chamá-los de UV. Esses são os raios ultravioleta B. Quando atingem a pele, são os raios UVB que convertem uma forma de colesterol. Você se lembra disso? Lembra-se do que o Dr. Malcolm Kendrick disse em seu livro, The Great Cholesterol Swindle? Pela primeira vez, os níveis normais de uma substância vital normal do corpo foram chamados de doença. O colesterol é um lipídio muito importante para o corpo. E quando os raios UVB atingem a pele, eles convertem uma forma de colesterol, logo abaixo da pele, em vitamina D. E a vitamina D é essencial para a assimilação do cálcio. E você pode ter muito cálcio, mas se não tiver vitamina D, não conseguirá acessar esse cálcio. Portanto, mais pessoas sofrem de deficiência de vitamina D do que de deficiência de cálcio. O cálcio é chamado de rei. E a razão pela qual o cálcio é chamado de rei é que quando o cálcio entra no corpo, todos os outros minerais andam de mãos dadas com o cálcio. De fato, na jardinagem, ele é chamado de o caminhoneiro de todos os nutrientes. Porque quando você aumenta o cálcio no jardim, todos os outros minerais entram na traseira do caminhão de cálcio, de modo que você aumenta todos os seus minerais. E eu tenho uma notícia chocante para você. Os ossos não são feitos de cálcio. É um mito e uma concepção errônea. Do que são feitos os ossos? Os ossos são feitos de 12 minerais. Então, esses 12 minerais são boro, cromo, cálcio. Sim, o cálcio está lá, mas não é apenas cálcio. Magnésio, manganês, selênio, sílica, enxofre, potássio, fósforo e zinco. É disso que os ossos são feitos, além de 64 minerais residuais. 64 minerais residuais. Então, alunos, do que os ossos precisam? Eles precisam de suplementos de cálcio? Não, 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 não precisam. Não, não precisam. E esses suplementos de cálcio que tantas pessoas estão tomando estão causando mais problemas. E você vê pessoas com osteoporose tomando todos esses suplementos de cálcio, mas a osteoporose não melhora, porque seus ossos não precisam de cálcio. Do que eles precisam, alunos? De minerais. Então, de onde vamos obtê-los? Dr. Robert Thompson. Vou colocar o nome dele aqui porque é um excelente livro para ler. O Dr. Robert Thompson escreveu um livro chamado The Calcium Lie, A Mentira do Cálcio. E o Dr. Robert Thompson afirma que o indicador mais claro de um Deus criador é a água do mar, porque a água do mar tem todos os minerais no equilíbrio e na proporção perfeitos que são necessários para os ossos. Mas tenho boas notícias. Não precisamos beber a água do mar. Deus quer que bebamos água pura. Água pura. E há sais que você pode consumir que contêm esses minerais. Portanto, a água do mar contém 92 minerais.
e o sal celta contém 82. Onde estão os outros 10? Bem, eles estão em uma proporção tão pequena na água do mar que quando a água evapora, é inevitável que alguns se percam. O sal do Himalaia tem 75. Portanto, isso ainda é muito bom. Podemos obter esses minerais consumindo sal. Apenas um pouco antes de cada copo de água e em sua comida. O que é uma batata assada sem sal? Nosso paladar nos diz. E a Bíblia também. A Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Portanto, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Como o sal perde o sabor? Bem, os cristais maiores que se formam quando a água evapora são de cloreto de sódio, já que o sódio representa 30% e o cloreto 50%. Em seguida, eles são coletados, branqueados e são adicionados agentes antiaglomerantes para torná-los fluidos. Isso é o que conhecemos como sal de cozinha. Eu gostaria de sugerir que esse é o sal que perdeu seu sabor. Essa é uma expressão do inglês antigo, que significa que ele perdeu todos os seus minerais. O corpo funciona com base em um equilíbrio perfeito. Portanto, quando ingerimos alimentos em nosso corpo, precisamos ingeri-los em equilíbrio na proporção, da maneira que Deus planejou que fossem ingeridos. Então, de onde obtemos esses minerais? Número 1, sal celta. Número 2, vegetais de folhas verdes escuras. Há uma condição que infelizmente está se tornando comum. Essa condição que está se tornando comum hoje em dia é a osteoporose. E os médicos dizem que não há cura. E os remédios que os médicos dão não curam. Essa declaração encontra-se em Spiritual Gifts, Dons Espirituais, volume 3, e lamento não poder lhe dar o número da página, mas não será difícil encontrá-la. Os remédios nunca curam a doença. Essas palavras não são minhas. Somente a natureza é o curador eficaz. Os medicamentos nunca curam a doença, diz ela. Eles simplesmente mudam a forma e a localização da doença. Aí estão todos os seus efeitos colaterais. Somente a natureza é o curandeiro eficaz e, se for deixada para agir por conta própria, ela pode se curar. Ainda não colocamos nossa palavra de 4 letras aqui. Ela é tempo. Dele tempo. Se deixada por conta própria, quão melhor ela poderia realizar sua tarefa, mas, diz ela, esse privilégio raramente é concedido. Os vegetais de folhas verde escuras têm muitos desses minerais, mas devem ser orgânicos. Lembra que falamos sobre os micróbios no solo e como eles disponibilizam os minerais para a planta? Portanto, se os vegetais de folhas verdes escuras forem cultivados em um solo desmineralizado e desvitalizado que acabou de ser bombeado com superfosfato, eles serão apenas vegetais decorativos. Podem ter boa aparência, mas não têm valor algum. E esses são os vegetais que os insetos atacam. Um dia, eu estava no jardim e tinha todos esses repolhos e alguém me perguntou: por que as mariposas brancas e as lagartas estão destruindo seus vegetais? Eu disse, não sei bem, na verdade eu sei. Eu nutro tanto o solo que a planta fica tão forte que resiste aos insetos. Não é incrível? Essa é uma ilustração muito boa do corpo. Quando o corpo está funcionando bem, você verá que as doenças dificilmente se instalam nele. Os vegetais de folhas verde escuras são muito ricos nesses minerais. Mas um ponto muito importante é que muitas pessoas tomam coisas que removem os minerais. Lembra-se do primeiro dia? Pois bem, eu sei que sou culpado pela sobrecarga de informações.
No primeiro dia, vimos coisas que removem os minerais. Lembram-se do açúcar refinado? E lembra de outro? A cafeína. E também o álcool. O tabaco. Medicamentos. E muitas pessoas têm osteoporose por causa dos estimulantes que estão tomando. Bárbara, não sei se você explicou como eles removem os minerais do corpo. Você fez isso outro dia? Como eles são muito tóxicos, o corpo usa os minerais para neutralizá-los, para que eles não o destruam completamente. Portanto, quando elas saem do corpo, saem com seus minerais. Lembra-se do que vimos ontem que os ossos precisam? Progesterona. Progesterona. Vimos isso quando falamos sobre hormônios. E lembra como a progesterona é aumentada pelo creme de inhame? A progesterona aumenta as células que constroem os ossos. Essas células são chamadas de células osteoblásticas. Elas são novas construtoras de ossos. As células osteoblásticas constroem novos ossos. As células osteoclastas removem o osso velho. Deve haver um equilíbrio entre o osso velho que está sendo removido e o novo osso que está sendo produzido. Frequentemente na osteoporose, há uma falta de células osteoblásticas e pode ser devido à falta de progesterona. Na próxima semana, você estará elaborando um programa para pessoas com osteoporose, portanto, observe tudo isso. E os melhores exercícios para promover a construção óssea são os que desafiam a gravidade. Por exemplo, quando estiver pulando em um trampolim. E o que a pessoa também deve fazer é tomar sol para obter vitamina D. A vitamina D é produzida logo abaixo da pele. E é produzida sob a pele, em contato com os raios UVB e o colesterol. Os protetores solares bloqueiam os raios UVB. Portanto, uma pessoa pode contrair osteoporose porque está usando protetor solar. Então, o que fazemos quando saímos ao sol? Usamos um chapéu grande e uma camisa de mangas compridas. Quando Michael e eu passamos férias em Bali, há alguns anos, eu ia para a beira da piscina todos os dias porque iríamos mergulhar com snorkel em alguns dias e eu queria me bronzear em uma semana. Então, eu saía e me deitava ao sol sem protetor solar, mas com meu relógio. Eu sabia que minha pele aguentava 15 minutos, então me expus ao sol por 15 minutos e fiquei 15 minutos embaixo do guarda-sol. À tarde, fiz a mesma coisa. Pensei, não está indo rápido o suficiente, então fiz intervalos de 20 minutos. E quando fomos mergulhar com o snorkel, Michael e eu estávamos com um bronzeado dourado, porque quando você está mergulhando com o snorkel, o sol brilha muito. Você fica exposto ao sol por muito tempo e precisa se proteger. Não é possível se bronzear em um dia. Quanto mais escuro o tom de pele, mais sol você pode suportar. E quanto mais escuro o tom de pele, mais sol você precisa para obter níveis adequados de vitamina D. O que consegui em minha pele foi um bronzeado UVB. E o bronzeado UVB é duradouro. Quando você vai a lojas de bronzeamento artificial, eu sei que na Austrália, todo mundo quer ficar bronzeado. Então eles vão a lojas de bronzeamento artificial e se expõem a lâmpadas UVBA. E o bronzeamento UVBA se desgasta com o tempo. E o bronzeamento UVBA desaparece muito rapidamente. É de UVB que você precisa. Você já esteve no carro e o sol entrou pela janela e você se queimou? Isso é uva porque o vidro bloqueia os UVB. Portanto, é disso que você precisa. A vitamina D leva cerca de 2 horas para se desenvolver.
E se você tomar banho de manhã, se cobrir com sabonete e se deitar ao sol, não obterá vitamina D. Bárbara, é o UVB8 ou UVBA? É um raio ultravioleta B ou ultravioleta A? Eu disse UVB8? Eu disse UVB8? Eu disse? Sim, Bárbara, uma vez. Desculpe-me, desculpe-me, desculpe-me. Às vezes, meu cérebro é mais rápido do que minha boca. E também conversamos outro dia sobre quando você toma banho. Sabe, a menos que tenha lama em todo o corpo, você não precisa ensaboar o corpo todo. Na semana passada, um rapaz disse, eu só tomo banho com água. Se você se deitar ao sol e depois tomar um banho, é claro que vai se lavar. Mas se você se deitar ao sol e depois mergulhar no mar ou em um lago, não perderá a vitamina D, pois não estará lavando os olhos. Portanto, há algumas coisas que são necessárias para obter a vitamina D. E seu corpo armazena muito bem a vitamina D, portanto, nos meses de inverno, se você tomar uma boa dose nos meses de verão, ela geralmente durará por muito tempo. Sabe o que eles descobriram? E eu me perguntei por que isso acontecia e descobri, quando estive em Birmingham há 3 anos, que havia tantas cidades bombardeadas na Inglaterra durante a guerra que eles não tinham pessoas suficientes para reconstruí-las. Por isso, eles estavam trazendo barcos cheios de pessoas da Jamaica e das ilhas das Índias Ocidentais para vir e construir. E é por isso que há muitas pessoas de pele escura na Inglaterra. Mas eles descobriram que quando as pessoas de pele escura vieram para a Inglaterra, a incidência de doenças cardíacas aumentou 10 vezes. E isso se deve à falta de vitamina D. Portanto, eles precisam sair e tomar mais sol do que as pessoas de pele branca. Bem, alguém me disse, você tem pele leitosa. Às vezes, as pessoas com pele muito escura precisam de quase 10 vezes mais sol. Mas elas aguentam 10 vezes mais sol. Bárbara, bem, eu vi e fiz muitos testes de vitamina D e na maioria das vezes, as pessoas não têm o nível certo de vitamina D mesmo no verão. Sim, nesse caso, é preciso dar uma olhada nos níveis de colesterol. E quanto tempo elas ficam expostas ao sol. Porque na Austrália, as pessoas têm medo do sol porque dizem que vão ter câncer de pele. Mas eu estava lendo um estudo feito na Noruega e eles descobriram, acho que foi algo como de 1980 a 2000, que a taxa de câncer de pele aumentou algo em torno de 600%. Isso é fenomenal. E eles encontraram 2 denominadores comuns. Um deles é que os noruegueses estão passando mais tempo em ambientes fechados, quando estão ao ar livre, usam protetor solar. Portanto, o que eles estão descobrindo agora é que a falta de vitamina D é um fator que contribui para o câncer de pele. Precisamos do sol. E, novamente, essa é uma mensagem muito importante na Austrália. Há um programa chamado Dress Wear, vista-se, use-se e aplique-se. Vista uma camiseta, use um chapéu e aplique protetor solar. E nas escolas da Austrália, eles estão colocando coberturas nos playgrounds para que as crianças não fiquem expostas ao sol. E as crianças não podem sair para o playground a menos que estejam usando um chapéu. Portanto, a deficiência de vitamina D vai piorar e isso significa que os ossos não vão se desenvolver como deveriam. Bárbara, na escola, as crianças são informadas de que precisam usar protetor solar, que é uma exigência. Isso mesmo, é uma exigência no jardim de infância. Uma senhora me perguntou, o que eu faço? Ela tinha acabado de chegar a Misty Mountain. Ela estava ciente dos perigos do protetor solar. E eu disse, bem, aqui está o que a senhora pode fazer. Um protetor solar natural é o gel de aloe vera. Ele tem um protetor solar natural e você pode comprar um pequeno tubo de aloe vera. Eu disse, bem, pegue um tubo de protetor solar, esprema-o todo e depois absorva o aloe vera nele.
Porque se você levar o tubo de aloe vera, muitas vezes o professor não o aceitará. Então você o coloca ali. E não está mentindo, porque é um protetor solar natural. E foi assim que ela conseguiu se safar. Mas, na verdade, a melhor proteção contra o excesso de sol é se bronzear. Este ano, na Austrália, tivemos muita chuva. Você deve ter ouvido falar sobre isso. Tivemos grandes enchentes. Muitas casas foram destruídas. Nunca se viu uma inundação como a que ocorreu na Austrália. De fato, no noticiário, há um helicóptero sobrevoando e tudo que se vê são os telhados das casas. O que aconteceu foi que houve uma maré alta e depois muita chuva. Em Mish Mountain, todas as minhas plantas de pepino morreram e não vi um tomate vermelho durante todo o verão. Agora estamos no inverno. Então tivemos geada e agora não há tomates. Mas nunca vi tomates não amadurecerem porque não havia sol suficiente. Portanto, a Bíblia está certa. É muito bom para nós termos sol, para as plantas terem sol. A luz do sol é muito importante. Como você pode ver pelo que lhe mostrei, é absolutamente vital para ossos fortes. Os olhos precisam de luz solar. Portanto, quando a Bíblia diz, agradável aos olhos ver o sol, a ciência agora mostra o porquê. Os raios ultravioleta do sol passam por vias neuroquímicas e chegam à glândula pineal, ajudando-nos a dormir melhor à noite. A luz solar que entra pelos olhos não só melhora o sono, mas também estimula a glândula pineal, o que eleva o humor. Quando nos sentamos ao sol, a serotonina é liberada, que é o hormônio que regula o humor. Você não se sente bem ao sol? Além disso, o Dr. Neil Nedley descobriu que 80% das pessoas com depressão tinham seu ritmo circadiano interrompido. Você pode ler sobre isso em seu livro, Depression: The Way Out. O ritmo circadiano é um ciclo de 24 horas que regula o corpo e é controlado por sinais de luz e escuridão que são transmitidos pelo nervo óptico a um centro de controle no cérebro, onde está localizado o nosso relógio biológico. Esse relógio é responsável pela comunicação com a glândula pineal para liberar hormônios que regulam o sono e o humor. O Dr. Neil Nedley também descobriu que muitas pessoas deprimidas usam tecnologia, assistem à TV e vão para a cama tarde. E a maneira de redefinir seu ritmo circadiano é permitir que seus olhos vejam a primeira hora de luz do dia. Portanto, a ciência agora está mostrando que isso é um fato científico. E isso redefine seu ritmo circadiano. Essa é uma boa informação para se saber. Portanto, ele não apenas aumenta a serotonina, mas também redefine o ritmo circadiano. Vou colocar isso nas primeiras letras. Há cerca de 10 anos, um grupo de cientistas descobriu um receptor no olho ou na retina chamado melanopsina. E a melanopsina está relacionada à função cerebral. Esse receptor está relacionado à função cerebral e não à visão. A melanopsina é responsável por absorver a luz azul. Não estou sugerindo que você olhe diretamente para o sol, porque quando estamos ao ar livre, mesmo que os raios solares não estejam tocando diretamente o olho, a melanopsina está absorvendo essa luz azul. A maior fonte de luz azul é a luz solar.
O que os cientistas descobriram foi que quando o cérebro recebia quantidades adequadas de luz azul, aumentava o raciocínio tático e a capacidade de resolução de problemas matemáticos. Portanto, é uma pena que estejam colocando sombras em todos os playgrounds da escola. Essas crianças precisam de luz solar. O que aconteceu na Austrália foi que eles passaram de um extremo para o outro. Lembro-me de quando eu era adolescente, íamos à praia e ficávamos deitados na areia por horas e voltávamos para casa completamente vermelhos. O Dr. Neil Nedley, MD, diz que 6 ou 7 queimaduras solares durante a vida podem dobrar o risco de câncer de pele. Portanto, é preciso evitar essa queimadura. Portanto, quando for tomar banho de sol, não use protetor solar, use seu relógio. Controle seu tempo pouco a pouco. Eu sei o quanto minha pele pode suportar. Você só precisa se acostumar a saber o quanto sua pele pode suportar. Quanto mais azuis os olhos, mais loiro o cabelo, mais clara a pele, é claro, mais cuidadoso você deve ser. E o problema é que quando você se queima, não pode se expor ao sol novamente por vários dias. Nesta tarde falaremos sobre uma erva que pode resolver rapidamente as queimaduras solares, que é a babosa. Acho que toda casa deveria ter um vaso de aloe vera. Ela cresce muito bem dentro de casa. Bárbara, você já conheceu alguém que tenha tido uma reação ruim à babosa? Não, não conheci ninguém. Mas você sabe, acho que pode haver, mas não conheci ninguém. Bárbara, eu coloquei na minha filha e ela estava ficando com a pele mais vermelha e irritada. Alguém me disse que ela tinha alergias, então pensei que talvez devesse ser cautelosa. É possível que ela tenha alergias, sim. Portanto, não aplique aloe vera nela. Bárbara, mas há apenas 4 tipos de aloe que são bons, e há vários tipos que não têm esse efeito. Portanto, o aloe barbadensis é o medicinal, é o melhor. Um dos problemas que estão ocorrendo atualmente é que as pessoas estão dormindo com seus telefones. Os números atuais são de que 80% dos americanos dormem com seus telefones. E o travesseiro não protege. E se uma pessoa não consegue dormir, qual é a primeira coisa que ela faz? Pega o celular. E o que essas telas emitem é luz azul. Mas não é a mesma luz azul do sol, é uma frequência diferente. Mas o que acontece, e esse é um dos muitos perigos, é que quando os olhos olham para a tela no meio da noite, a mensagem para o cérebro é acorde, já é dia. Porque os olhos estão acostumados com a luz azul que vem do sol. Portanto, esse é um dos fatores que contribuem para que a insônia seja tão comum hoje em dia. É que as pessoas permitem que seus olhos vejam a tela. Sei que aqui na Suécia o sol não se põe por muito tempo, certo? Bárbara, aqui na Suécia o sol se mostra por pouco tempo. Ele não fica acordado por muito tempo. Na verdade, quando o sol se põe, os olhos não devem ficar olhando para as telas. Então, depois de descobrir isso, agora respondo a todos os meus e-mails do dia. Assim, não fico exposto quando deveria estar dormindo. Essa também é uma informação importante que você pode dar às pessoas que têm problemas para dormir. Elas precisam, não apenas ir para a cama cedo. Veremos isso em mais detalhes quando falarmos sobre o sono. Elas não só precisam ir para a cama cedo, mas também precisam de luz solar durante o dia. A luz solar redefine o relógio interno do corpo e também estimula a liberação de melatonina, que é o hormônio que ajuda a dormir melhor à noite. Eu não mencionei isso,
mas veremos isso com mais detalhes quando falarmos sobre descanso. Mas também o Eclesiastes diz que o sono de um trabalhador é doce. Portanto, daremos uma olhada nisso também. Mas a maioria das pessoas não sabe que a luz do sol durante o dia o ajudará a dormir melhor à noite. Descobri isso quando saí da Austrália em um voo de 15 horas para Dallas. E fui direto para o retiro de saúde em que estava trabalhando. Naquela noite dormi, e normalmente durmo na primeira noite, mas na noite seguinte não consegui dormir até as 2 horas da manhã. E isso é muito difícil, especialmente quando havia 24 convidados e eu tinha que consultá-los no dia seguinte. E enquanto eu estava sentado na sala de consulta, com muita dificuldade para ficar acordado, e sei que a pior coisa que se pode fazer é dormir, o sol estava brilhando nas portas de vidro atrás de mim. Então, abri a porta de vidro, sentei-me ao sol e fechei os olhos por 1 minuto, esperando o próximo hóspede, e naquela noite eu dormi. Então, na primeira noite eu dormi, na segunda noite eu não consegui dormir até as 2 horas da manhã, e na noite seguinte eu dormi. Foi então que percebi que o sol redefiniu meu ritmo circadiano. Há um livro chamado Better Êxito Without Glasses, Melhor Visão Sem Óculos, do Dr. William Bates. Ele foi escrito por volta da década de 1950. Ele quase perdeu sua licença como oftalmologista por escrever esse livro. O livro se chama Better Êxito Without Glasses, Melhor Visão Sem Óculos, e ele acredita que não se pode exagerar no sol. E no último capítulo de seu livro Better Êxito Without Glasses, Melhor Visão Sem Óculos, ele aborda as 8 leis da saúde e mostra que os olhos precisam de ar fresco. Os olhos precisam de luz solar. Os olhos precisam que você pare com todos os estimulantes. Os olhos precisam que você durma à noite. Os olhos precisam de exercícios porque você aumenta a circulação sanguínea nos olhos. Os olhos precisam de nutrição. Os olhos precisam ser bem hidratados. Os olhos precisam que você avalie seus níveis de estresse. E quando você ama a Deus, quando aprende a agradecê-lo por tudo e sabe que Ele é um Deus de soluções e que não o colocará em situações com as quais você não possa lidar, então seus níveis de estresse serão muito menores. Esse médico diz: a maioria das pessoas descobre que depois de estar em um quarto escuro e sair ao sol, elas acham um pouco difícil ficar ao sol. Então ele diz: se você sair, fechar os olhos e colocar o rosto diretamente no sol, os raios solares passarão pela sua pele até os olhos e os prepararão para o sol. Agora você só precisa fazer isso por 30 segundos. Então, talvez você faça isso no intervalo. Então, levante a cabeça, olhe para o sol com os olhos fechados e depois abaixe a cabeça, abra os olhos e verá que já está acostumado com o sol. Não é uma boa ideia usar óculos escuros. O motivo é que quando saímos ao sol, os raios solares passam pelos nossos olhos e chegam ao cérebro, e o cérebro avalia a intensidade do sol. E se for muito, muito forte, isso fará com que os minúsculos receptores da pele se desliguem, o que pode evitar queimaduras graves. Mas quando você usa óculos escuros e sai ao ar livre, o cérebro não recebe a mensagem. Portanto, uma pessoa pode se queimar mais facilmente se usar óculos escuros. Eu não uso óculos escuros. Acho que se eu estivesse dirigindo na cidade o dia todo e o brilho dos prédios e dos outros carros, talvez eu usasse. E se eu estivesse esquiando na neve e a neve fosse branca, o céu estivesse azul e o sol estivesse forte, talvez eu usasse óculos escuros, porque sei que o brilho pode ser muito forte. Mas, como regra geral, eu não uso óculos escuros. Portanto, essa é outra dica importante, certo? Bárbara tem uma pergunta, pois sofro do que chamam de olho preguiçoso em um dos meus olhos. É por isso que tenho o tipo de óculos que tenho. Assim que saio de casa, eles escurecem. E assim que entro, eles voltam a ser óculos normais. E há 2 de nós em minha família que têm isso.
Bem, talvez seja uma boa ideia você adquirir o livro do Dr. William Bates, pois ele avalia muitos problemas oculares e mostra como você pode fortalecer seus olhos. Uma maneira de fortalecer os olhos é no trampolim. E é isso que eu faço. No trampolim, concentro-me em uma coisa enquanto estou pulando, e a cada 10 saltos, concentro-me em algo próximo e depois em algo distante. Em algo próximo e depois em algo distante novamente. Você pode fazer exercícios para fortalecer seus olhos, daí o título de seu livro, Better Vision Without Glasses, Melhor Visão Sem Óculos. E, no entanto, o que você verá é que muitas pessoas são instruídas a cuidar dos olhos, a não sair ao sol. Se você usa óculos, minha sugestão é que saia todos os dias por um curto período de tempo sem os óculos. Porque, como você pode ver, acabei de lhe dizer várias razões pelas quais precisamos ficar sem eles para que o sol entre em nossos olhos. Porque seu cérebro precisa de sol e ele recebe sol por meio dos olhos. E isso, você sabe, é bom para os olhos verem o sol para o cérebro. Porque os olhos são uma extensão do cérebro. E o Dr. William Bates mostra que o cansaço visual, quando você está descansado após uma noite inteira de sono e exercícios, só então pode fortalecer seus olhos. Mas a tensão ocular à noite, quando você está cansado e pronto para dormir, enfraquece os olhos. Então, quantas pessoas vão para casa à noite e trabalham no computador? Isso é muito comum, não é? Então, na verdade, qualquer trabalho no computador, no iPad ou no telefone deve ser feito pela manhã. No momento, isso é fácil para mim porque a Austrália está acordada pela manhã. Vejamos, que horas são? A Austrália está prestes a dormir agora. Portanto, tenho meu diálogo matinal com minha família australiana. Portanto, lembrem-se do sol. Lembrem-se de que a luz é doce e que é bom para os olhos contemplar o sol. Portanto, gostaria de abrir agora o espaço para perguntas. Se alguém tiver perguntas, podemos dedicar um pouco de tempo a elas, não é? Bárbara, tem uma pergunta específica, mas é interessante para outras pessoas também. Tenho uma paciente que tem osteoporose e estávamos conversando sobre isso. E eu estava tentando explicar como é o estilo de vida, o que devemos fazer. E ela disse que implementou o tratamento e agora voltou. E 3 de seus ossos estavam se desintegrando lentamente. Bem, tentei não desistir. Agora acho que posso lhe dar creme de inhame para progesterona. Alguma outra ideia? Bem, a outra coisa é que ela precisa de tempo. E a outra coisa é considerar a idade da pessoa e há quanto tempo ela está fazendo coisas que causam a deterioração dos ossos. Bárbara, bem, ela me disse que não era adventista, mas ela diz que realmente implementa remédios naturais. Sim. Às vezes é como a senhora que me disse um dia, com pressão alta. Eu já fiz tudo isso, sim, 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 sim. E eu tive a impressão de que deveria voltar a me exercitar. Então, perguntei a ela, que tipo de exercício você faz? Ela disse, estou ocupada o dia todo. Veja, isso não é suficiente. Então, tive de mostrar a ela que é preciso implementar um programa de exercícios. Algumas pessoas acham que estão comendo bem, que estão dormindo bem, mas na verdade não estão. Às vezes, é preciso ir um pouco mais fundo. Bárbara, então, com creme de progesterona, eu devo melhorar novamente? Bem, sim. Mas, novamente, a recuperação depende de quão crônica é a situação. E eu costumo dizer isso, e é uma coisa muito boa de se dizer. Depende de quanto dano já foi causado, de quão crônica é a situação, de quantos anos a pessoa tem e de quão diligente ela é na implementação do que precisa ser feito para reverter a situação. O que eu digo às pessoas é que mesmo que a osteoporose não tenha piorado, isso é um bom sinal. E lembre-se de que todos nós fomos criados com a ideia de que se tivermos um problema, vamos ao médico, recebemos uma receita e estamos curados. Por isso, muitas vezes tenho de conversar com as pessoas sobre dar tempo ao tempo.
Por isso, às vezes dou a ilustração. É como uma planta cresce, como um bebê cresce. Acabei de receber uma foto do meu neto esta manhã. Ele tem 1 ano de idade. Se eu olhar para ela, o tempo todo em que estou com ele, não consigo vê-lo crescer. Mas se olho para ele 1 mês depois, há uma mudança. E também, nossas decepções são sempre iguais às nossas expectativas. É por isso que sou sempre cauteloso quando aconselho as pessoas sobre quais serão os resultados. É isso que eu digo. Mesmo que o tumor não tenha crescido, mesmo que o exame diga que você não piorou, isso é um bom sinal. Mas se a pessoa espera voltar e o tumor tiver desaparecido, ela ficará realmente desapontada. Consegue ver isso? E a decepção geralmente faz com que as pessoas parem de fazer o que estão fazendo. Não é mesmo? Bárbara, mas piorou em 1 ano. Bem, então é isso que eu observaria, a idade. Bárbara, ela está perto dos 70. Sim, sim. Mas o que eu sei é que o remédio do médico não melhora o problema. Porque já tive pessoas que tomaram o Fosimax, que é como chamamos na Austrália, e ele geralmente tem efeitos colaterais. Então é isso que eu observaria. Que tipo de exercício você está fazendo? Bárbara, bem, não sei se ela está fazendo trampolim. Isso pode ajudar. Sim, sim. Porque podemos considerar adicionar um pouco de peso às suas rotinas de rebote. E tudo depende de onde ela está se deteriorando. Às vezes, se houve uma lesão anterior nessa área, pode haver deterioração. É como a senhora da semana passada. Ela tinha dores de cabeça. Eu lhe perguntei se havia acontecido algo com ela no passado. E ela disse, eu caí de uma macieira quando tinha 10 anos de idade. Então, você sabe, isso é um indício. E depois de 3 dias ele disse, e eu caí do trator quando tinha 3 anos de idade. Então, às vezes, as pessoas não se lembram imediatamente de algumas coisas que aconteceram com elas. Bárbara, eu tomo suplementos de boro. Boro extra? Boro para osteoporose. Isso é bom. Sim, Bárbara, alguém me disse que era bom. Eu sei que na Austrália temos bórax, e você pode limpar o banheiro com bórax. E não há nada de errado com isso porque é um mineral que ocorre naturalmente. E algumas pessoas têm falta de boro. Bárbara, talvez seja isso que esteja faltando, porque eu apliquei o creme Nani por 1 ano e talvez estivesse faltando boro. Bem, sim, isso pode ajudar. Sim, isso pode ajudar. Sim, Bárbara, não sei, mas vou tentar e ver o que acontece. Sim, é isso mesmo. Isso mesmo, sim. Bárbara, você não falou muito sobre suplementos, porque eu ouvi, não sei se você conhece Michael Broder, que fala muito sobre como suplementos causam muitos outros problemas porque são refinados e tomados da maneira errada. Sim, isso é verdade. Existem suplementos e existem suplementos. Em Misty Mountain, quase não usamos suplementos porque isso é verdade. Na verdade, eu estava lendo um relatório de um escritor de saúde e ele disse que foi a uma fábrica farmacêutica e que uma seção estava produzindo todos os medicamentos e a outra estava produzindo todas as vitaminas. Você sabe, elas são fabricadas pela empresa farmacêutica, e seu corpo não consegue tirar proveito disso. Isso é verdade, mas há alguns suplementos que são extraídos de vegetais, de fontes naturais. E também acho que algumas pessoas, especialmente quando os hormônios estão completamente desequilibrados, usam um complexo B líquido, um complexo B metilado que certamente pode ser aproveitado pelo corpo. Portanto, não usamos muitos suplementos, mas há ocasiões em que eles podem ser necessários. O outro suplemento que usamos um pouco é o magnésio, e ele é basicamente um mineral. Bárbara, e quanto ao glaucoma? Glaucoma, a pressão nos olhos. Bem, aqui eu contei a história do meu marido e também contei a história daquela pobre senhora que teve uma broca colocada em seu olho. Veja, meu marido, você sabe, disseram-lhe que ele tinha pressão nos olhos, mas ele não tinha sintomas. E às vezes as pessoas ficam sabendo de algo e por acharem que está acontecendo, ficam preocupadas e sentem que precisam fazer alguma coisa.
mas acho que é o corpo que diz. Então, o que você pode fazer com relação ao glaucoma? Óleo de rícino no olho, falamos sobre isso ontem. Algumas pessoas descobriram que lavar o olho com suco de limão ajuda. Isso parece um pouco picante, mas não é tão picante quanto a pimenta caiena, que também ajuda. Mas se você usar pimenta caiena, e vou falar um pouco sobre isso hoje à tarde, quando falarmos sobre algumas das ervas que você pode usar para os olhos. Se você usar pimenta caiena, deve ser uma dose muito pequena e apenas o quanto puder suportar. Mas um homem me disse que o colírio do médico arde. Então, qual é a diferença? Então ele ia colocá-lo diretamente no olho. Bem, o que você faz é derramar água fervente sobre a pimenta caiena e, em seguida, coar através de um pequeno pano e então passar no olho com isso. Não coloque pimenta caiena no olho. Bem, ela também não machucará seu olho, mas você sofrerá. Bárbara, você usaria suco de limão todos os dias? Nunca fiz isso e nunca recomendei, mas conversei com pessoas que disseram que isso as ajudou. Não tenho certeza de como elas fazem isso. Mas há um chá que veremos esta tarde que pode ajudar, mas hesito em falar sobre ele agora porque quero mostrar a vocês quais são as ervas e como elas funcionam. Portanto, trataremos disso à tarde. Bárbara, estou pensando sobre a vitamina D na Escandinávia, porque muitas pessoas dizem que temos de tomar um pouco, porque o sol é escasso. Sim, isso é verdade. Bem, volto a olhar para a tradição. Tradicionalmente, há 100 anos, as pessoas não tinham deficiência. Acho que a razão pela qual as pessoas têm deficiência hoje é porque estamos expostos a muitos produtos químicos e é verdade que as pessoas não saem tanto quanto costumavam sair. Mesmo em países muito frios, elas ainda saíam de casa. Elas apenas se agasalhavam. Meu cunhado diz que não existe tempo ruim, apenas roupas ruins. E acho que hoje em dia certamente há lugar para suplementos de vitamina D quando alguém tem níveis muito baixos. Bárbara, dizem que não é possível absorver a vitamina D do sol no inverno, no meio do inverno. Então dizem que você não consegue absorvê-la? Sim, Bárbara, alguns estudos. Bem, você não absorverá tanto porque não há tanta quantidade, mas duvido que você não absorva nada. Bárbara, você já viu alguém curado da osteoporose tomando sal celta, verduras de folhas escuras e o que você disse? O que vemos é que isso é controlado. Lembra-se do que eu disse outro dia? Eu realmente fico longe dessa palavra, cura ou totalmente curado, porque às vezes isso não é possível devido a tudo o que a pessoa fez nos últimos 60 anos. E muitas vezes a osteoporose e a artrite aparecem onde houve danos anteriores. Você sabe, uma queda anterior. Tivemos um homem que veio fazer nosso programa e ele chegou com uma bengala. Ele mal conseguia andar. Ele tinha apenas 50 anos. Havia feito 2 substituições totais de joelho e 2 substituições de quadril. Ele foi um jogador de futebol famoso quando era jovem. Tantas lesões, tantos danos. E o que geralmente acontece é que eles querem jogar. Sei que na Austrália, é quase como se todo jovem quisesse ser jogador de futebol. Então, eventualmente, eles entram no jogo, são derrubados e se machucam. Tudo o que eles querem é voltar ao campo. Então, tomam um analgésico, que pode ser cortisona, para poderem voltar ao campo. E agora a voz natural que lhes diz para parar e descansar para que o corpo possa se recuperar, eles não a ouvem. Eles não conseguem ouvi-la por causa dos analgésicos. E esse homem foi o resultado disso. Eles fazem de tudo para voltar ao campo. Então, eles tomam as drogas, eles tomam, você sabe. Mas isso tem um custo, um grande custo. É por isso que a história é tão importante. Portanto, a primeira coisa que faço quando alguém tem um problema em uma área é perguntar se você já teve alguma lesão nessa área. E muitas vezes a pessoa diz que não, mas alguns dias depois, volta e diz:
Veja, esqueci que quando era pequena, caí ali. Bárbara, com relação ao que ela disse sobre vitaminas, gostaria de dizer que na Suécia não fazemos isso, mas me lembro que talvez há 15 anos, havia um artigo no jornal que recomendava que é sempre bom sair, mesmo quando não vemos o sol. When you are still getting vitamin D on a cloudy day. The sun's rays still come through. Eating the Celtic salt, is it not enough to have it on the food? You're talking about taking it with water? No. Não é suficiente ingeri-lo na comida. E quando falamos de água, vou direto para a célula e lhe mostrarei como ele atrai água para a célula. O Dr. Robert Thompson, em seu livro The Calcium Lie, A Mentira do Cálcio, disse que quando você toma um cristal de sal celta antes de cada copo de água, ele disse que tudo que você está fazendo é repor os minerais que perdeu ontem. Nós os perdemos em nossa transpiração. Nós os perdemos em nossa urina. Nós os perdemos em nosso cólon. E se você estiver se exercitando e suando um pouco, estará perdendo um pouco mais. Bárbara, você quer dizer que absorvemos mais rapidamente com água do que com alimentos? Aqui está a célula. Aqui está a membrana ao redor da célula. E quando você coloca o cristal de sal celta na língua, há 3 magnésios. E os magnésios são absorvidos pelas membranas mucosas da boca. Assim, o sangue o transporta diretamente para a parede celular. Você bebe seu copo de água e o sal o empurra para dentro da célula. Muitas pessoas bebem muita água, mas ficam desidratadas porque a água não entra na célula. Essa é a maneira mais rápida de hidratar o corpo. Lembre-se, essa é a principal. Então, quando alguém diz, estou bebendo muita água, mas não quero beber mais porque meus pés incham e tenho de ir ao banheiro com frequência o dia todo. Isso me diz que a água não está entrando na célula. Na Austrália, há o costume de visitar um lugar. Meu sogro era soldado em Papua Nova Guiné e foi prisioneiro de guerra por 5 anos na trilha Kokoda. I know my father-in-law was a soldier in Papua New Guinea, and he was a prisoner of war for 5 years. Você já ouviu falar da trilha Kokoda? Muitas pessoas cujos avós morreram, e muitas delas morreram na trilha Kokoda, foram forçadas pelos japoneses a construir uma ferrovia lá. Por isso, muitos australianos caminham pela trilha Kokoda em memória de seus antepassados. E tivemos algumas mortes na trilha Kokoda, e eles estavam bebendo 5 litros de água por dia e morrendo de desidratação. Porque é quente em Papua Nova Guiné e eles estão suando muito. O que eles precisam é de sal. Porque o magnésio atrairia a água para a célula. Portanto, você pode beber muita água se não estiver consumindo sal. Bárbara, fico fora de casa o dia todo e é difícil para mim carregar até mesmo essa garrafa comigo. Posso colocar o sal na água? Bem, se você colocar o sal na água, estará bebendo água salgada e nós devemos beber água pura. E como o magnésio é uma molécula sedenta de água, é por isso que ele atrai água para a célula. Portanto, se você o colocar na água, ele simplesmente se dissolverá na água. Você não obterá o mesmo efeito. Portanto, tenha um pequeno recipiente que carrego no bolso ou na bolsa. Assim é fácil. Bárbara, mas como eles faziam isso antes? Por que não era um problema nos tempos antigos? Porque os alimentos costumavam ter muito mais minerais. Muito mais minerais. Hoje, muitos de nossos alimentos são deficientes em minerais. Agora, o que acabei de compartilhar com vocês aqui, e o farei novamente com um pouco mais de detalhes quando analisarmos a água, não foi o Dr. Robert Thompson que me ensinou. Eu a obtive em outro seminário sobre saúde em que participei.
Então, quando li isso no livro do Dr. Robert Thompson, a grande quantidade de acadêmicos sobre o assunto, sua segurança, pensei, uau, isso foi descoberto em várias áreas. Bárbara, e quanto às lâmpadas solares que imitam o sol, existem algumas seguras. Você teria que fazer uma pesquisa. É possível que existam lâmpadas como essa. Sei que estive em um retiro não faz muito tempo e eles estavam colocando lâmpadas UV em uma mulher que tinha um problema nas costas. Elas aqueciam a área e depois a massageavam. Mas eu realmente não analisei isso em detalhes. Já esgotamos as perguntas. Mais uma, sim. Bárbara, há alguma relação entre o câncer de pele e o que comemos? Sim, há muitas. Há muita coisa. Veja bem, o câncer de pele só aumentou realmente, eu diria, nos últimos 100 anos. E nos últimos 100 anos, nossos alimentos não têm os nutrientes que costumavam ter. Há algumas outras coisas, e uma delas é a margarina. A margarina é uma gordura tóxica, e eu lhe mostrarei porque ela é uma gordura tóxica quando analisarmos as gorduras. Como é uma gordura tóxica e o corpo não a reconhece, ele tenta se livrar dela muito rapidamente e muitas vezes ela sai pela pele. As taxas de câncer certamente aumentaram desde que a margarina passou a ser usada, e o câncer de pele aumentou desde que a margarina passou a ser usada. Isso é verdade. Bárbara, isso se deve ao fato de as toxinas estarem armazenadas na gordura? Bem, basicamente, elas estão sendo eliminadas. Elas estão sendo eliminadas porque, lembre-se, sua pele é um órgão de eliminação. Bárbara, estávamos falando sobre hidroterapia em uma discussão aqui, e íamos perguntar, porque entendo que quando você está dormindo, deve estar um pouco mais frio ou ter uma temperatura corporal mais fria. Não deve ser a mesma que durante o dia. E já tive uma experiência em que tive dificuldade para dormir depois de tomar um banho quente e acabar com frio e depois dormir à noite. Essa é uma pergunta muito boa. Eu nunca termino minha ducha quente à noite com água fria. Porque não quero acordar. Só quero tomar uma ducha quente que me relaxe e me leve para a cama. Mas se eu tomar uma ducha quente pela manhã, sempre termino com uma fria. Bárbara, além disso, em Vilduol, quando estávamos lá nas salas de hidroterapia, eles sempre tomavam banho quente, depois frio e depois descansavam. Mas era sempre por apenas 20 minutos. Portanto, você ainda tem esse benefício. Ah, sim, 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 sim. Especialmente se você for sair ou ficar exposto ao ar livre, é preciso acabar com o frio. Mas quando tomo uma ducha quente à noite, eu simplesmente tomo uma ducha quente e em poucos minutos estou na cama. Acho que o corpo nos avisa quando estamos com muito calor ou muito frio à noite. E é por isso que gosto de dormir com algodão, lã ou penas. Porque isso ajuda a regular, você dorme um pouco melhor. Há algum tempo, eu estava dormindo em uma área e havia uma colcha de poliéster muito grossa. Foi muito difícil me acostumar com isso. Descobri que acordava com minha camisola molhada de suor. Achei muito difícil equilibrar minha temperatura com essa colcha de poliéster. Então, em nosso retiro, e falaremos sobre isso mais tarde, eu costumo comprar roupas de cama e estou sempre em busca de pechinchas. Especialmente em roupas de cama, cobertores de algodão, edredons de plumas, edredons de lã. Temos um edredom que usamos que não é todo de lã, mas é parte de lã, parte de poliéster. E ainda é muito bom. E tem uma capa de algodão.